Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um podcast Danilo Palma. Gente, hoje é um dia diferente, né? Eu tenho trazido em vários podcasts meus pessoas, amigos, personalidades, pessoas dos direitos das pessoas com deficiência, Major Jaime falando sobre políticas públicas da segurança, mas de verdade, hoje eu tenho uma honra um pouco diferente. Porque de todos que já passaram por aqui, ninguém me carregou no colo. Eu vou falar daqui a pouquinho quem é que está aqui comigo no meu estúdio, aqui no estúdio da Reader, mas antes eu quero me apresentar para você. Eu sou o Danilo Palma, o meu sinal em Libras é um D com uma palma, e eu estou sentado na minha cadeira aqui no estúdio da Reader Comunicação, com uma camisa preta, com a marca da minha empresa, Reader Comunicação. Não tenho barba, sou negro, tenho cabelo curto. No meu braço eu tenho um relógio preto e também a minha aliança na minha mão esquerda. Graças a Deus, muito bem casado com a minha linda, maravilhosa Sheila, minha esposa. Ó, sem muitas delongas, estou hoje aqui com o professor Nivaldo Baldo. Gente, esse homem carregou no colo. Ó, já tô com 38 anos, não vou contar a idade dele, mas eu já tô com 38. Esse homem carregou no colo, deve ter dado uma madeira para mim, deve ter dado papinha na minha boca. Ih, tem história demais aqui para contar. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um Seja prazer. bem-vindo. Que honra ter você aqui com a gente, ter você no meu podcast. Eu que fico honrado, grato. E seguindo você, minha autodescrição é 69 anos, 1,81 m, 79 quilos, cabelos brancos, não sou calvo, sou descendente de italianos Descendente puros, italiano. sou fisioterapeuta, uso óculos e estou trajado formalmente para vê-lo com um blazer inglês, estilo inglês brasileiro, Ó. e só aqui para poder curtir esse momento de muita satisfação. Professor, é uma honra para mim, porque, poxa, gente, ó, professor, vou só contar uma história bem rapidinho. Quando meu pai estava com 50 anos de idade, meu pai chegou em casa e falou assim: Danilo, tenho uma coisa para te contar. Decidi que eu vou fazer mais uma faculdade. Gente, meu pai tinha algumas frases na vida dele, e uma delas era, quando meu pai queria que eu estudasse quando eu era moleque, né? Meu pai falava, você é preto, você é pobre, então estuda neguinho, meu pai falava pra mim, né? Ele queria dizer que eu tinha que estudar pra ser alguém na vida, é isso que ele queria me dizer. Só que tem um detalhe, uma coisa muito importante que marcou a história do meu pai, professor, que foi quando ele estava com próximos dos 50 anos de idade dele, e ele chegou em casa contando que ele iria fazer a quinta faculdade da vida dele. E sabe quem foi a pessoa que influenciou ele a fazer a quinta faculdade da vida dele? Professor Nivaldo Baldo. Ele era o meu irmão. Nós fomos criados no mesmo bairro. É, eu, um loiro aguado, um branquelo, tudo magro, todo desconjuntado, andava com ele, com meu irmão. Eu nunca vi uma pessoa com porte físico, geneticamente falando, é uma coisa inacreditável. Biologicamente, era um homem abençoado. E como ser humano, só me ensinou. E nossa amizade foi muito longa. Pena que ele nos deixou muito cedo. E 58 anos. tínhamos planos juntos. E a minha clínica era extensiva para ele. Eu falava para ele, agora você vai vir para cá. Então nós tínhamos muitos planos. Lembro até hoje que quando eu fui presidente da Ponte Preta, o primeiro ato meu foi convidá-lo para coordenar a parte eh, logística de som, de imagem. As Ele era um escolinhas de gênio. futebol da Ponte, Escolinha de me futebol e a lembro. voz que ele tinha. É. Todo jogo de futebol ele fazia uma apresentação e fazia premiações com as pessoas, que inclusive a ideia dele de levar os cadeirantes dentro do campo foi dele, e eu acatei tudo que ele me falava, Dessa eu porque não sabia, professor. tem muita coisa. Eu era pequeno, eu era Ele moleque. colocava todos os cadeirantes de graça, nós fomos na federação, conseguimos os ingressos, tudo ideia dele. E outras ideias maravilhosas, nós fazíamos sorteio, não, jogava brindes, nós ganhávamos muitos brindes. Na época de Páscoa, ele também teve uma ideia de nós fazermos o ovo de Páscoa para a criança pontepretana, mas aberto também para os bugrinos que foram lá como amigos, né? E recebiam ovo de Páscoa. Que E legal. nós mesmos conversando, nós também colocamos as mulheres para não pagar ingresso. Ele tinha as ideias maravilhosas. Ele era um homem, estava sempre na frente do tempo dele.
Que legal. E foram muitas aventuras, né? E hoje, assim, a gente podia falar só de fisioterapia, podia falar só sobre pandemia, Esporte, esportes, porque, gente, o professor Nivaldo Baldo, além de fisioterapeuta, ele é dono da Fisioclínica em fiz Campinas, esporte. Fisioesporte, desculpe, Fisioesporte, e muitos grandes atletas já passaram pela mão do professor. Amoroso, Juninho Paulista, eu tenho foto com todos eles. Amoroso, Juninho Paulista, Falcão, Falcão, tem um monte lá, né? Vieri, Tem um nossa, tem monte, um tem um monte. pessoal Eu lembro que meu pai internacional. falava assim, ó, amanhã o Amoroso vai estar na clínica, vamos comigo pra você tirar Ele tá foto. sempre comigo Aí ainda. ia lá pra tirar foto com o Amoroso, com todo mundo. E eu queria contar um pouco mais da história da relação entre o professor Nivaldo Baldo e o meu pai. Infância, adolescência, o período de ginásio. Conta um pouquinho pra gente como que era na época. Deus nos colocou na mesma estrada, no mesmo bairro, e com afeto que as pessoas até assim ficavam invejadas, as pessoas. Então eu, quando escapava, ia comer na sua casa, com ele, nós dois juntos. Era uma amizade. Como nós éramos muito fortes, né? Isso sem nenhuma Uhum. pretensão. Seu pai era um super atleta. Ele era muito mais forte que eu e eu já era forte, jogava polo aquático, tudo. Fui nadador, tudo. E ele sempre muito atleta. Então nós formávamos uma dupla, era muito interessante, que as pessoas de bom coração amavam ver aquilo. Porque nós éramos realmente dois irmãos. Nós éramos irmãos, nós andávamos de braço dado, como irmãos na escola. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E marcou muitos amigos nossos que nos viam e respeitavam muito. E tinha um respeito tão gostoso, tão fraternal com a mãe dele. Era uma coisa assim, sabe? Aquelas comidinhas gostosas que ela Não, minha fazia. avó cozinhava, Era uma hein? coisa Que absurda. minha avó de sábado, ela fazia uns quibes, todo sábado, gente, era sagrado. E a gente ia na casa dela, eu quando era moleque, lá no Proença, na rua Dom Isso. Luiz Antônio de Souza, Souza, exatamente. perto ali do Candreva, ali Isso do lado mesmo. da descidinha do trem, na Isso rua do trem. mesmo. Aí chegava de sábado, tinha bolo de fubá, era bolo de Bolo fubá, de fubá, era coisa. quibe, minha avó Bolo de adorava bolo de banana, banana. bolo de Inclusive, banana meu dela. pai fazia um bolo de banana Seu pai fantástico. fazia coisas maravilhosas, Ele né? levava na clínica os doces também ou não levava? Levava. Nossa, nós comíamos, nós com muita saúde, a gente comia de De tudo, não tinha tudo. nada. Hoje não, hoje lamentavelmente eu fiquei diabético, então fico na saudade aquelas coisas deliciosas, né, que nós comíamos junto. E a nossa parte atlética era muito ativa. Só que seu pai jogava mais bola, eu não jogava muito futebol não, fui muito ruim nisso. Fui zagueiro, mas não gostava, né? Porque meu pai jogou muito futebol, ficou muito lesado. Eu fiquei com aquela impressão que o futebol lesava muito, né? Até hoje eu tenho uma frase muito boa que eu falo que o imposto do esporte, a taxa do esporte é a lesão. É, Alisson. Então o pessoal fala, eu vou praticar esporte para ficar bem. Não, você não vai ficar bem, você vai adquirir lesões. Você vai ter o prazer de praticar, de competir, de brigar, de discutir, mas o ônus é a lesão. Tanto é, mesmo com toda essa evolução científica, cultural, social, no esporte de proteção, tem muita lesão. Desde mortes súbitas, inclusive lesões articulares e os desgastes. Você vê o próprio Pelé, o estádio que está hoje, foi um dos maiores atletas do mundo com um físico invejável. Mas perdia fisicamente para o seu pai. Perdia, né? Perdia. Sabe que meu pai, na semana que, um ano antes do meu pai falecer, meu pai teve descolamento de retina, né? O professor lembra disso. Me lembro. E também meu pai teve, acho que foi 6 meses, quase uns 8 meses antes de falecer, ele teve a amputação do membro inferior direito, que é por causa que gangrenou o dedo dele. Gangrenou. E meu pai, ele era tão robusto, mas tão forte, né? Ele gostava mesmo da vida, ele era tão apaixonado pela vida, que nem quando ele perdeu a visão esquerda e nem quando ele teve a amputação do membro inferior direito, ele deixou de viver. Né? Ele falava muito disso, que a vida é o que importava. Né? Eu lembro meu pai, eu tive uma época que ele falou, eu quero ir pro Paraná. Eu e sua mãe, pai, mas você já ficou cego do olho esquerdo. Ele, não, mas sua mãe vai junto comigo. Vamos, sabe, coisas assim. Ele era muito Ele era positivo. super, super. Inclusive, quando ele machucou o dedo, ele estava fazendo uma caminhada na grama. O seu ditado é o que ele dizia em casa também, que a lesão era literalmente o imposto
da prática do esportes, né? E aí ele gostava de fazer a caminhada, ele acordava pela manhã, ele fazia 600 abdominais todos os dias de manhã. Aí tinha um gramado grande assim na nossa casa, na antiga casa lá no Carlos Lourenço, e aí ele fazia 20 minutinhos de caminhada no gramado, na grama. Aí tinha alguma coisinha, algum caco, alguma coisa que cortou por debaixo do dedo dele. Nossa, que E ele também, triste. ele com a diabetes, 400 de diabetes, 380, tentando controlar na época, não conseguia mesmo com a prática de esportes, né, com as atividades físicas. E aí quando cortou o dedo dele, professor, na época, cortou o dedo dele e ele não sentiu. E ele não sentiu que cortou. E aí foi isso que gerou, que gangrenou. Isso é uma prática normal das pessoas que têm diabetes e acaba tendo um acidente, um machucado e acaba piorando, né, professor? É que é o pé do diabético. É o pé do diabético. É famoso quadro no mundo. Alterações vasculares. A lesão, a morte vascular do pé. Eu tenho muito cuidado. Já fui operado algumas vezes por retração, porque com a diabetes os dedos ficam em retração. E você perde bem a sensibilidade. É uma neuropatia sensitiva e às vezes motora. Ele perdeu no pé direito na época, ele tinha perdido a sensibilidade. Perde. Ele tinha perdido a sensibilidade no pé direito. É até um conselho aqui, né? As campanhas precisam ser mais intensas na sua área, principalmente que você pode fazer tanto. O diabético, ele tem que estar sempre em constante controle. Tem que medir a glicemia, não adianta. Você fala, eu estou bem, estou controlado, só vou fazer exame no laboratório. Você está sendo corroído, comido pelo diabetes. Então hoje existe botões que você coloca no braço, na perna, passa o aparelho com o aplicativo, ele vai medindo 500 vezes por dia. Então você cria um gráfico, aí você controla. E tem muitos mitos, né? Olha, você pode comer fruta, você pode comer pão, você pode... O diabético realmente ele deve evitar essas coisas. Então é um conselho que eu dou. Eu e seu pai ficamos diabéticos, é uma coincidência, e nós nunca fizemos nenhum exagero, mas é uma triste e uma nobre recordação, porque ele era realmente campeão. A alma dele era de campeão. Eu gostava de conversar com ele. E o maior período depois de adulto, né, de mais idade, com maturidade, a gente sentava horas e horas, nossa, muitas horas na Ponte Preta, no Salão Nobre, mesmo na sala da presidência, nós ficávamos conversando, fazendo planos, mesmo na clínica, nós tínhamos muitos planos. Lamentavelmente, ele nos deixou muito cedo. Uma história que ficou marcado na época de Ponte Preta, professor. Fiz ele cantar. Que voz que ele tinha. Fiz ele fazer uma introdução musical. Eu não acreditava. Conta pra gente como é que foi isso. Eu vou falar, você tem que cantar. Com essa voz você tem que cantar. Você não pode ser radialista, cronista, cruno. Você tem que cantar. Mas eu não vou cantar. Ele falava, eu não vou cantar. Vou fazer o seguinte, então você fica escondido aqui no seu... Era um lugar que só para ele, né? Eu falava assim, então você canta o hino da ponte. Falei, então eu vou cantar. Que voz, que voz. Você tem uma voz maravilhosa, mas do seu pai, Era fantástico. sem desmerecer você, era uma coisa... Meu pai tinha se ele estivesse nos Estados Unidos, seria um... É que, lamentavelmente, o Brasil não valorizou na época. Hoje, eu não vejo voz igual. Brincando, às vezes, ele comentava jogos para nós. É uma perfeição. Os avisos, era uma coisa, nitidez, dicção. A dicção dele é algo para se copiar. Então tem muitas histórias boas. E uma coisa que eu sou sempre muito grato a ele, um dia ele falou assim, aquele jeitão dele carinhoso, né, muito atencioso, muito fraternal. Tem uma surpresa para você. Falei, alguma ideia maravilhosa. Ele falou, não. Eu coloquei o seu nome na sala de fisioterapia da minha faculdade. Aí nos abraçamos, choramos. Puxa, coisa de irmão. Foi uma das maiores homenagens que eu tive na minha vida. E ele fazia isso mesmo. Eu lembro que ele todas as Sem vezes... me avisar. Sem te avisar. E eu lembro que ele me contou nessa época. Ele contou pra gente o que ele estava fazendo. Eu nunca esqueci. E ele era o mais adulto de idade da sala dele, né? Respeitadíssimo. Respeitadíssimo. Líder, né? Líder. E essa atitude dele marcou muito minha vida.
Porque essa vida minha de fisioterapeuta, que tive um certo sucesso, mantenho muito trabalho, com muita dificuldade, mas foi uma das coisas que mais me marcou. Mais do que muito jogador que eu recuperei. Eu nunca esqueço, porque foi uma homenagem que eu nunca tive. E eu sou muito grato a ele. Ele gostava muito, né, de homenagear as pessoas em vida, inclusive, né? Ele Gostava. gostava muito, né? Lembra quando teve a Taça da Paz na Ponte Preta? Lembro. Foi na Ponte Preta? Foi, não foi? Na Ponte, né? E eu lembro que isso foi uma ideia dele. Porque na época tinha muitas brigas nos estádios. Nós terminamos as brigas na época. Exatamente. Nós fizemos uma aproximação, eu e ele, nós fizemos uma aproximação que lembro que era o Beto Zini, ainda o presidente do Guarani. Onde está o Palma? Onde está o Palma? E ele já recebia o Beto para mim e nunca tivemos uma briga. Verdade. Na minha gestão, que foi curta, 7 meses, nós tivemos uma aproximação muito grande. Muito grande. E nós desenvolvemos muitas ideias muito avançadas. Por exemplo, o Clube SA, não ter caixa 2, tudo isso ele acompanhou. São histórias que muitas pessoas não conhecem. Verdade. Ele foi um ativo companheiro, sem cargo, porque ele tinha todo o cargo que ele quisesse, dentro da Ponte Preta, e evoluímos muito. Nós conseguimos fechar o Caixa 2, nós fechamos a cobrança com o cobrador, fizemos um banco lá dentro, foi uma coisa muito boa. Eu me recordo quando começou a história da Taça da Paz, né? A quantidade de briga era muito grande nos Muito estádios. grande. E ele teve a ideia de fazer a Taça da Paz. Né? E ele conseguiu, na época, junto com a Secretaria de Esportes de Campinas, inclusive, o apoio. Foi. E houve um evento que foi muito bonito, com as duas torcidas, com os dois times, a Ponte Guarani, né? E entregou a Taça da Paz para os dois clubes. Eu lembro. Que eu espero que ainda tenha até hoje, né? Nos clubes. Deve ter, precisa né? ter. Né? Ele Precisa precisa ter. voltar essa ideia Isso dele. foi ideia de Celso A Paulo. ideia Eu fico muito orgulhoso de exatamente. saber. E outras ideias que ele tinha. Ele era muito humilde no sentido assim, de não se vangloriar. É verdade. Ele não E se quantas vezes eu não vi lá no futebol ele dando ideias, inclusive para os técnicos, e os técnicos não falavam que a ideia era dele. Não digo todos, né? Alguns só, Alguns, né? Então ele não tinha nenhum problema. Ele era uma pessoa proativa em tudo. Você teve um pai maravilhoso. Vamos falar um pouco de política, aproveitar? Vamos, adoro política. Saiu candidato a vereador também, né, professor? Foi um acidente na minha vida. O doutor Lauro de Moraes chegou um dia e falou, olha, você tem que se candidatar, porque eu queria fazer muito pela saúde. E tinha essa ilusão de que eu poderia fazer alguma coisa. Mas, lamentavelmente, não consegui os votos, porque realmente fiz uma campanha muito pobre, no sentido de não ter patrocínio, nós não tivemos patrocínio. Então eu tive 2.000 e poucos votos, foi muito pouco, mas eu agradeço muito essas pessoas e a minha ideia era boa, e como eu tinha feito uma carreira nessa no futebol, sem nenhuma pretensão, sem nenhum caixa 2, sem nenhuma corrupção, achava que isso seria suficiente, mas não foi. Políticas públicas para melhorar a saúde dos esportistas. O garoto que começa na escola e que às vezes ele quer praticar um esporte, ele acaba tendo uma lesão. Então ele começa a iniciação esportiva dele na escola, gera uma lesão e ele não é tratado. Políticas públicas para tratamento de garotos, adolescentes, jovens que têm uma iniciação científica, iniciação esportiva. Eu lembro que meu pai falava muito que até os 7 anos você consegue ter um controle maior sobre o atleta, né, o pequeno mirim atleta, o atleta mirim. Mas depois, quando essa criança ela começa a evoluir e ela começa, inclusive, com algumas indisciplinas musculares de atividade física, você pode gerar lesões ali e que isso vai se repercutir apenas quando ele for talvez adulto. Como você que funciona deforma. isso? Meu pai falava muito disso. É muito difícil você planejar o crescimento de um atleta e encaminhá-lo para fazer o esporte que ele realmente tenha vocação biológica e espiritual. Porque muda, né? O que eu Muda. quero do que meu corpo pode fazer. Há uma briga muito grande, há uma vocação espiritual, mental, com uma vocação física. Às vezes as duas não batem. Quando você encaixa essas duas, aí você encontra o que? O fenômeno. Os fenômenos do esporte. Mas são raros. Então, eu vejo assim, o que falta é o país com uma assistência médica mais poderosa. Vamos dizer, se gasta 130 bilhões por ano
com a saúde, teria que dobrá-la e ter mais cuidado e ser um cuidado total. Então carece muito, fica muito difícil. Qual é o problema hoje? Acontece, Danilo, que a criança que se machuca hoje fazendo iniciação, os pais acabam processando o próprio clube, que é o caminho correto. Então, o que se tem que ter? Eu falo isso já há 30 anos, desde a época do seu pai. Tem que ter um seguro do esporte. Então, a criança vai fazer um esporte hoje, seja qual for, bicicleta, vai fazer isso, vai fazer... A família tem que comprar um seguro barato, porque é muito barato. É uma coisa insignificante. Eu não ganho nada de nenhuma seguradora, mas é o único caminho que eu vejo plausível. Ou o governo faz como na Alemanha, o Estado dá um seguro para a criança, para o jovem, para o adulto, para ela ficar um pouco coberta, não só das lesões, mas como também das doenças infecto-contagiosas e outros problemas. Caso contrário, causa um ônus muito grande e você notou que nós tínhamos equipe de tudo no Brasil, hoje não temos mais nada, só temos futebol. É verdade. Eu fui nadador, jogador de polo aquático. Hoje se você não tem nem futebol de salão mais quase. Por quê? Porque a lesão, que parece que não existe, todo dia existe, o imposto do esporte, ela corrói a família. Ela gera um trauma, né? Trauma e incapacidades. Porque os ricos é um filamento da sociedade. Nunca o mundo vai ser totalmente rico. O que acontece? Para você sanar isso, você tem que ter o quê? Um seguro de saúde. E aí a família fica mais protegida, o jovem fica mais protegido, como é no atleta no futebol de campo, no futebol profissional. Então, e aí o que acontece? Isso também repercute também, por exemplo, eu tive aqui com um Juninho. O Juninho, ele é do grupo da equipe de futebol de amputados da Ponte Preta hoje. Eu sei. Só tem um time em Campinas. Na verdade, eu acho que tem poucos. Se eu não me engano, ele falou no nosso podcast, acho que são 9 ou 10. É muito pouco. No Brasil. Isso é muito pouco. 7? 7 no Brasil. No Brasil ou no estado? No estado. Nos 7 no estado. A Letícia está soprando aqui para mim. 7 no estado, professor. Então, mesmo com, por exemplo, os atletas amputados, que é por exemplo, o caso Juninho, ele perdeu, se não me engano, a perna esquerda. O Juninho, perdeu não, ele tem uma deficiência na perna esquerda. Mas tem pessoas que chegam lá com lesões gravíssimas, com amputações, e não existe um preparo, na verdade. Inclusive, a gente estava falando sobre esse assunto, que a falta de suporte que o sistema, na verdade, de esportes, né, dá para esses atletas, que são atletas que estão gerando uma iniciação já na fase adulta, mas ele não tem também aquele cuidado, aquele zelo do cuidado dos traumas de lesões corporais. Olha, eu trabalhei muito no México com isso, em outros países, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá. Sabe quanto custa uma pessoa com uma dificuldade física no esporte? 18 vezes mais caro. 18. Se você coloca um menino numa escola de futebol ou treina um time, uma pessoa que tem uma dificuldade, uma deficiência física, custa 18 vezes mais caro, porque a estatística de disfunções e adaptações são maiores. Por isso que hoje a maioria vão para onde? Surf, vão para piscina, polo aquático, e lamentavelmente as cidades tiraram as piscinas. Porque é muito frio, porque é muito calor. Porque dá gasto. Porque dá gasto. Então só se pensa no futebol. E o futebol é onde mais machuca, onde mais lesa. E o que mais lesa hoje, professor? O que mais lesa hoje no esporte no esporte. É a quantidade de pessoas praticando um esporte, por exemplo, lacrosse. É um esporte de índios nos Estados Unidos que eles correm com um bastão, esse é que dá mais lesões. Depois todos os outros dão lesões. São lesões mais específicas. Mas hoje o número é muito pequeno. O que está dando mais lesão hoje, o que é? Você não vai acreditar. Bicicleta, corridas, atropelamentos. Mudou. Antigamente era, olha, você está tendo síndrome do impacto. Você já é passado. Acham que é moderno.
Ah, nós estamos com a síndrome de erosão. Gente, isso já acabou. Hoje o problema é atropelamento. Semana passada eu vi um veículo amassar o crânio de um ciclista. Meu Deus. Explodiu na hora. Então qual é o problema hoje? Acidente. Acidente. Com a bicicleta, correndo, fazendo os exercícios, as lesões dos exercícios. Então, eu faço isso, faço aquilo. Mas é importante você fazer isso? Você precisa fazer algumas perguntas. Você precisa, você pode e você deve. Essas 3 perguntas as pessoas não fazem quando vão fazer esporte. Eu preciso fazer esporte por quê? Não, porque eu sou doido, eu quero competir. Não, porque eu não sei, então você não pode fazer. Você tem condições de fazer? Você teve uma avaliação? É isso que eu ia te perguntar também. A prática de esporte, muitas pessoas elas não fazem nem sequer uma avaliação para começar a fazer, né? A avaliação ela é, veja bem, com um cardiologista, não é com fisiologista do esforço que eu sou favorável, mas é com cardiologista especialista, com clínico geral e a pessoa ter um histórico da sua saúde. Ter também um perfil psicológico, odontológico. Isso não tem. Hoje mesmo nos clubes é carente. Então existe isso daí, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Olha, a pessoa está com um problema sério e está se matando, está se destruindo. Então o que precisa? Uma avaliação, acompanhamento coerente, não de moda. A moda, você sabia hoje o que dá maior índice de lesão de próstata? É bicicleta. E ninguém fala nada. Ou seja, tem uma ligação com o ciclismo hoje. Lógico, o Cilim, quando você vai fazer o PSA para ver como é que está o seu índice hormonal lá, você tem que evitar bicicleta. E hoje, usa-se bicicleta, pessoas pedalando 6 horas, 12 horas, sofrendo trauma na região da próstata. Então, isso tem que ser, você pode fazer, mas você tem que ter coerência científica e ter uma coisa que chama-se bom senso. Ciência é ciência. E tem uma coisa que se chama histeria do bem-estar. Eu quero correr até esquecer meu problema. Você vai ter outro problema. Eu quero nadar até esquecer meus problemas. Você vai ter outro problema. É como jogar carta. É uma doença do vício, como do celular, do joguinho. É o gamble disease. Você entra naquele túnel da ocitocina, do prazer, e você esquece seus problemas. É a famosa droga do esporte. Precisa tomar cuidado porque ela desgasta. Chama resistência dos materiais. Tudo desgasta. Você tem X anos e movimentos. Uma articulação desgasta. Seus olhos ficam cansados. Seu coração chega com os 80, 88 anos, ele tem outro ritmo. Você vê o Arnold Schwarzenegger, foi o maior exemplo de atleta, operou o coração. Coisas boas e coisas ruins. Por isso que o bom senso é o melhor remédio para quem quer viver bastante. Eu vou fazer caminhada. Eu sempre fui contra a caminhada. Sempre fui. Eu tive pacientes que tiveram abaixamento de rim, tive que mandar para o especialista de tanto caminhar. Por causa da ação da gravidade, terceira lei de Newton. Lei de Isaac Newton. O rim está onde? Flutuando nos ligamentos. Tem mulheres que têm queda de bexiga, homem de queda de bexiga. Não, eu vou andar. Fica uma panturrilha desse tamanho, a coxa fina, tem problemas intestinais. Tá, mas é bom. Não, é bom, mas andar, eu faço essa campanha há 45 anos. Não é a melhor atividade. Você pode fazer outras coisas. Na sua visão, qual que é a melhor atividade de iniciação para qualquer pessoa? Depende da idade, depende do biotipo da pessoa, se ela tem dificuldades visuais, auditivas, de equilíbrio, se ela tem alguma patologia psicológica, tem que levar em consideração isso. E aí você vai traçar o plano em cima disso. Você pode fazer exercícios personalizados para cada pessoa, como a gente faz, desde uma criança até uma pessoa de 90 anos. Eu tenho pessoas na clínica de 96 e tenho crianças de 8, 12 anos que estão tratando da coluna. Então hoje você tem outros problemas.
Hoje nós temos o famoso problema de sentar. Você tem uma postura erecta, perfeita. Sua mãe puxou bem a orelha sua, seu Muito. pai. Mas hoje os pais não Dá pra conseguem tapar falar. Os filhos ficam deitados no sofá, parece um caracol, a coluna deforma, aí vai no ortopedista, vai no fisioterapeuta, que é um milagre. O milagre nem o pastor, nem o padre vão conseguir. Porque não tem o quê? Conduta. Se você vai para uma Coreia, para um Japão, você vê que a postura é a primeira coisa que se estuda. Na Alemanha. E assim, nós temos um problema. Na escola não corrige mais postura. A aula de educação física da escola é dispensável. O que precisa ter na escola hoje é comportamento, conduta e postura. Como nós fazíamos, eu e seu pai, nós fizemos muito tempo exames posturais na escola de graça. E nós detectávamos problemas de posturas gravíssimos e salvamos tantas crianças. Hoje não se tem mais. Custo zero para o Estado, custo zero para o município. Então, essa política que você fala muito bem, essa política de salvar as pessoas é que precisa voltar. A política de eu me importo com você. Que é uma política que não tem mais. Hoje eu não me importo com você, eu me importo com o meu celular, que eu gosto muito. Não vivemos sem ele. Mas o maldito joguinho, que ele é gostoso para você jogar, mas tem que ter regra. Caso contrário, você vai deixar de fazer outras coisas. Você tem um chamamento de televisão, você tem um chamamento de ler e assim por diante. Mas a postura está se deteriorando devido à falta de cobrança dos professores, dos líderes, dos profissionais de fisioterapia da área de saúde principalmente, e de quem? Dos pais que têm medo às vezes de chamar a atenção dos filhos, porque os filhos ficam emburrados. E essa é uma rotina básica hoje, né? E com a pandemia, então, nós vamos marcar um outro podcast para falar de pandemia também, tá? Pós-pandemia. Fui um dos primeiros a estudar a pandemia, muito polêmico. Muito polêmico. Muito. Fiz alguns artigos que tive que parar porque virou um problema político, mas como tenho bastante formação, eu estava fazendo alguns trabalhos, foram mal interpretados e no fim deu o que deu. Então é muito mística, muito mercado, mas existe uma pandemia. Como existe também a doença do carrapato, existe dengue, existem tantas outras doenças que foram esquecidas, né? Porque realmente o lucro tem que ser maior. Mas falando, os pais precisam ser pais. Isso é importante. Os professores precisam ser professores. É isso que a nossa sociedade tem errado. Nós temos que corrigir. Porque é bíblico. Quem corrige ama. Se eu não estou preocupado com ninguém, com nada, só estou preocupado comigo. Isso você se estende para a família, para o esporte. Qual é o time que é campeão? Aquele que tem um técnico comprometido, aquele que tem um diretor comprometido, um presidente comprometido, um fisioterapeuta comprometido, os médicos comprometidos, o dentista comprometido, o psicólogo, até o pescoço acompanhando, e um tipo de um administrador que socorre os jogadores. Por isso que você vai lá fora e vê como os times produzem muito mais que nós. Muito bem. Professor, nosso tempo chegou ao fim desse nosso primeiro episódio. Já vou avisar todo mundo que vai ter pelo menos mais 2 episódios, porque a gente não chegou nem na metade do nosso conteúdo. Tem muita história interessante para contar para você, da recuperação dos jogadores, a história de cada um. Então nós vamos falar sobre as histórias no próximo episódio, nós com o professor Nivaldo Baldo, nós vamos ter o 2º e o 3º episódio. Eu agradeço Teremos muito. 3 episódios fantásticos, gente. Mas esse episódio, infelizmente, chegou ao fim. A gente vai ter que encerrar em virtude do tempo, mas no próximo episódio vamos falar. Já vamos soltar o tema do próximo episódio? Vamos. Pode falar, manda aí. Eu acho que contar histórias da ciência e da vida das pessoas. Ou seja, contar como as pessoas sofreram e se divertiram para se recuperar. E conseguiram, que não era fácil antigamente. Hoje está muito mais fácil, está muito mais moderno, tem muito mais subsídios. Então seria uma coisa muito interessante contar. Vamos contar histórias. Cada historinha dessa daí. Vai ser legal. Todo mundo vai aprender muito, inclusive eu. Professor
professor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação aqui no meu podcast Danilo Palma, e obrigado também para você que esteve aí junto com a gente nesse bate-papo gostoso hoje com o professor Nivaldo Baldo, um grande mestre, um grande fisioterapeuta. Meu pai te chamava de mestre, meu pai falou assim, o professor Nivaldo Baldo é o meu mestre na fisioterapia. Ele falava. Eu só posso agradecer toda a sua equipe, você especialmente, que sou seu fã desde criança. Você sempre demonstrou uma aptidão invejável. E tributar aqui o meu carinho, amor de irmão ao seu pai. E conte comigo para o que você fizer, porque você faz sempre as coisas muito bem feitas. Parabéns. Eu que agradeço, professor. Conte muito também comigo. Tamo junto. Gente, obrigado para você que esteve junto com a gente. Eu quero convidar você para acessar as minhas redes sociais. Suas redes sociais, professor. Não vai embora sem falar suas redes sociais. Fala pra gente. Eu tenho umas pontinhas. Eu sou meio autodidata, né? Tenho algumas coisinhas no Instagram, algumas coisinhas no Facebook, no Qual YouTube. que é o seu Instagram? É Nivaldo Baldo mesmo. Arroba Nivaldo Baldo. Arroba Nivaldo Baldo. O site da clínica? O site nós estamos refazendo. Tá. Porque essa área é muito... tem que todo dia alimentar. Então nós estamos até aí a pedir conselhos para você. Mas nós não temos ainda. Eu fui um dos primeiros a ter alguma coisa nesse sentido. Mas com o tempo, com a correria, nós ficamos mais só nas coisas sociais, né? Nós ficamos no YouTube, nós ficamos com o Instagram. E assim. No YouTube tá como o seu canal no YouTube, professor? Tá Nivaldo Baldo também? Nivaldo Baldo também. No YouTube, Nivaldo Baldo no Tudo Instagram. Nivaldo Baldo. Nivaldo Baldo no Facebook. E com certeza. E se não achar, entra no meu, porque eu sigo todos. Isso, muito obrigado. Eu sigo todos. Eu já você sigo é um todos. Gênio, você é genial. Desde que eu me conheço por gente, já sigo todos os seus perfis. Gente, obrigado por todos vocês que estiveram junto com a gente. No próximo podcast, mais conteúdo, mais novidade e muita coisa boa, conteúdo de qualidade e acessível para todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e a gente se vê lá. Tchau!